terça-feira, 8 de abril de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Apoio irrestrito. Representantes de instituições de controle que integram Fórum Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção em Sergipe declaram apoio ao presidente do Tribunal de Contas do Estado sobre defesa das prerrogativas constitucionais referentes ao órgão. Cortesia. Superintendente da Polícia Federal em Sergipe faz visita ao conselheiro Clóvis Barbosa. Na pauta, a parceria nas investigações de crimes envolvendo mau uso do dinheiro público. Compromisso social. A gente traz o balanço dos processos julgados semanalmente no Tribunal de Contas do Estado durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda... Primeiro foi dengue, depois chikungunya, depois zika, agora H1N1. Problemas da saúde que se agravam com a chegada das chuvas. Aqui no TCE na TV, uma aula especialmente de como se prevenir com o médico infectologista Dr. Marco Aurélio. Não saia daí, a revista eletrônica que mantém você informado com as notícias relacionadas ao órgão de fiscalização e controle dos sergipanos está só começando. Olá! O Tribunal de Contas do Estado foi convidado a participar do Fórum de Controle Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção em Sergipe. Durante uma visita, representantes de vários órgãos de controle aproveitaram para manifestar apoio ao presidente do TCE, conselheiro Clóvis Barbosa, que segue firme na defesa das prerrogativas constitucionais atribuídas às Cortes de Contas no país. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France. Integrantes das instituições de controle do Fórum Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção no Estado de Sergipe estiveram no Tribunal de Contas do Estado para demonstrar apoio às ações adotadas pelo conselheiro Clóvis Barbosa de Melo na presidência da Corte. O Fórum Permanente de Combate à Corrupção está atento a todos os atos, está aqui para dar todo o apoio ao Dr. Clóvis Barbosa pelas excelentes atitudes que ele tem feito na presidência em prol do combate à corrupção, da lisura, da transparência dos gastos públicos. Tudo isso são os princípios republicanos que devem ser expostos à sociedade. Então, nada mais daquelas coisas escusas, daquelas negociatas que antigamente ocorriam, das coisas acontecendo por trás dos panos. As coisas hoje têm que ser transparentes. E o princípio da transparência é um princípio que hoje rege a nossa sociedade. Qualquer gestor público tem que ser transparente nos seus atos e isso o Dr. Clóvis está de parabéns em exigir essa cobrança. Outros procuradores do Ministério Público Federal prestaram apoio e solidariedade ao presidente Clóvis, que tem defendido as prerrogativas de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Em razão dos acontecimentos veiculados na imprensa, no sentido de que houve uma representação em desfavor do Dr. Clóvis, nós viemos aqui prestar esse apoio entendendo que a atuação do Tribunal de Contas tem que ser sempre resguardada e garantida de acordo com a legislação. A Controladoria-Geral do Estado está aqui, reafirmando a importância do Tribunal de Contas enquanto instrumento para um Estado democrático e de direito, em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática e mais livre. O promotor de justiça, Jarbas Adelino, diretor do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MPE, disse que essa união de órgãos de controle serve para apoiar e incentivar ainda mais o presidente do TCE, Clóvis Barbosa. É importantíssimo o trabalho que o TCE está fazendo na presidência, sob a presidência do conselheiro Clóvis Barbosa, está nos auxiliando muito nos trabalhos de investigação, está sendo um pioneiro nessa situação e nós viemos aqui dar esse apoio, o foco, através do foco, dar esse apoio ao conselheiro Clóvis Barbosa. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, também disse ver como fundamental essa atuação coordenada para aumentar a eficiência do trabalho fiscalizatório do tribunal. Seja para economizar esforços, seja para aumentar a eficiência nas ações de combate à corrupção. Enfim, o Fórum de Combate à Corrupção é muito importante exatamente por causa disso, porque congrega os principais órgãos de controle e onde são discutidas as situações de possíveis atuações, para justamente uma atuação conjunta possa
trazer melhores resultados. Diante da manifestação de apoio, o presidente do TCE agradeceu e disse que vai continuar empenhado em dar contribuição no combate às práticas inaceitáveis de desvio do dinheiro público e outros atos de corrupção. Nós sabemos que o crime se sofistica, mas também nós temos que sofisticar também os nossos equipamentos, o nosso trabalho, o nosso aprendizado em relação ao combate à corrupção. É preciso restabelecer aquilo que nós sempre falamos, né? A corrupção não pode ser a regra da sociedade. A corrupção tem que ser a exceção. A regra tem que ser a decência, o comportamento de decência, do respeito ao outro, né? É isso que prega a democracia. A seguir, o superintendente da Polícia Federal em Sergipe faz visita de cortesia ao TCE para falar sobre parcerias e investigações sobre mau uso de dinheiro público. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana na Corte de Contas do Sergipano. A gente volta já! Estamos de volta e desta vez para trazer os detalhes da visita do superintendente da Polícia Federal em Sergipe ao Tribunal de Contas do Estado. Durante o encontro com o presidente do TCE, Clóvis Barbosa, representantes da PF aproveitaram para falar sobre parceria no combate a crimes envolvendo dinheiro público. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Clóvis Barbosa de Mello, recebeu em seu gabinete o superintendente da Polícia Federal em Sergipe, o delegado José Grivaldo de Andrade, acompanhado do delegado Sidney Ates. De acordo com o superintendente da Polícia Federal em Sergipe, o diálogo com a Corte de Contas tem sido fundamental para os trabalhos desenvolvidos pela instituição policial. O encontro teve ainda a participação do diretor de Controle Externo, Obras e Serviços do TCE, Adir Machado Bandeira. A realização do censo funcional dos servidores do Tribunal de Contas do Estado foi tema de reunião entre o presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa de Mello, e o diretor-presidente do Sergipe Previdência, Augusto Fábio Oliveira dos Santos, que cuida dos benefícios previdenciários dos servidores públicos sergipanos. Clóvis Barbosa assegurou o apoio da Corte à iniciativa viabilizada depois que o governo do Estado foi contemplado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O trabalho vai contemplar todos os servidores ativos e inativos do tribunal. E chegou a hora do TCE na TV trazer o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Esta semana foram julgados 28 processos nas sessões das câmaras do TCE. Destes, 3 foram na sessão da primeira Câmara, dentre recursos de reconsideração. Já na segunda Câmara, foram 25 processos julgados. Na pauta, relatórios de inspeção, aposentadorias, pensões previdenciárias, reformas por invalidez, revisão de proventos e transferências para reserva remunerada. E no Pleno foram 9 processos e 4 protocolos julgados. Contas anuais, relatórios de inspeção e representações foram os assuntos tratados. Também nesta semana, mais uma edição do projeto TCE Cidadão, com a presença de alunos do curso de Direito da FANESE, que acompanharam a sessão plenária e assistiram a uma palestra com a coordenadora da Ecojan, Patrícia Verônica Sobral de Souza. Em instantes, a gente fala sobre a prevenção dos órgãos em Sergipe para evitar epidemias de doenças como a gripe H1N1 e também as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo.
A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista do TCE na TV, o destaque é saúde pública. Em especial, o trabalho de prevenção para evitar epidemias de doenças como a gripe H1N1 e as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A exemplo de dengue, chikungunya e zika vírus. O repórter Messias Carvalho conversou sobre o assunto com o infectologista Marco Aurélio Góes. Confira! Será que falta mais alguma coisa? Dengue, zika, chikungunya e agora a gripe H1N1, que já mata em algumas regiões do país. Prevenção é absolutamente tudo. Aqui no TCE na TV, vamos a uma aula sobre especialmente como se prevenir e falar também sobre a realidade dessas doenças aqui no estado. Conosco, o médico infectologista, professor Dr. Marco Aurélio. Obrigado por sua vinda ao programa TCE na TV. Esse quadro é preocupante, Dr. Marco Aurélio? Então, ele é um quadro de atenção, né? A gente tem uma grande circulação dos outros vírus, não é? Do Zika já tivemos grande, chikungunya e da dengue, e o influenza H1N1, a gripe, a gente ainda não tem um surto, uma epidemia, mas a gente começa já a se preocupar porque isso tem ocorrido, né, em diversos estados, principalmente na região sudeste. Vamos tentar explicar primeiro o que é cada uma delas, como se diferencia. É uma simples gripe? É uma dengue? É uma chikungunya? Pode ser a zika ou H1N1? É complicado. Sim, ele pode ter uma complexidade, porque todas elas são viroses e às vezes são denominadas assim pela população e até pelos profissionais de saúde, como viroses. Temos as viroses respiratórias, né, onde inclui a gripe e o resfriado, e na gripe a gente tem causado por vários vírus da gripe, inclusive pelo vírus H1N1, que é um vírus que tem mostrado, desde que ele surgiu lá em 2009, como um vírus mais virulento, né, que causa mais doença e que causa mais doença grave. Ele fez, em 2009, uma grande pandemia mundial, né? Todos os continentes tiveram casos graves, né? É um vírus que se espalhou muito rapidamente. E ele tem tido surtos, né? Ele passa alguns períodos, né, com poucos casos, e depois a gente passa a ter vários casos, né, e vários surtos, como tem ocorrido agora no começo desse semestre, né? Os notificados agora em São Paulo, mas que tem ocorrido também e aumentado em outras localidades. A gente tem notícia de mortes em alguns estados. Até um dia desse, Sergipe não tinha nenhum caso de H1N1. Efetivamente não tem, porque não houve a confirmação ainda. Mas temos 2 casos suspeitos já. Sim, temos casos suspeitos, né, são pacientes que estavam com sintomas de gripe e começaram a piorar. Né? Piorar como? Ter falta de ar, né? Não conseguir respirar espontaneamente e precisar, né, de oxigenoterapia, né, de ir para a ventilação mecânica, né, precisar estar internado sobre vigilância maior. Então, são os 2 casos suspeitos, né, que estão em tratamento, né, para as pneumonias e também para o H1N1, né, aguardando esses exames confirmatórios. O Ministério da Saúde demonstrava preocupação na semana passada quanto a sobrecarga por conta da H1N1 e de todas essas outras doenças, ou essas gripes às quais eu me referi. Sergipe está preparado se houver essa sobrecarga? Então, a gente tem trabalhado muito, né, com treinamento, das equipes, né, através do telesaúde também, quando a gente consegue ter um alcance maior para todos, né, os municípios e os profissionais, discutindo os protocolos e as possibilidades. Né? Uma coisa é a gente atender na rotina, uma coisa são as equipes se organizarem para um momento de crise, né, conseguir otimizar e classificar o risco, para conseguir identificar quais são os casos graves e principalmente para a gente diferenciar essas doenças todas que acontecem principalmente no primeiro semestre, justamente nesse período de chuvas, né, que vai saindo do verão e se aproximando do nosso inverno. Né? Dá para evitar? A gente sabe que as crianças, especialmente nas escolas, são muitas das vezes as principais vítimas. Tem as pessoas também que circulam. Como fazer para evitar? Por exemplo, quem trabalha muito em ambiente com ar-condicionado. Então, a gente trabalha com a redução do impacto dessas doenças. Quer dizer, evitar a total transmissão da gripe é impossível, né? Porque é um vírus que circula muito fácil,
e as pessoas são vulneráveis, né? A vacina ela imuniza por um ano, né? Mas pode ser por outra cepa viral e acabar que a pessoa não está imune. Então, a vacina é um componente importante, principalmente para aqueles grupos mais vulneráveis, né? Quer dizer, os idosos, as crianças, gestantes, os profissionais de saúde, né? Então, são grupos que têm um maior risco de adoecimento, né? E alguns grupos de formas graves, mas o importante é a gente minimizar os surtos. Então, se você está com sintoma de gripe, evite circular em lugares, em ambientes que tenha muita gente, porque você vai ser um autotransmissor da gripe, né? Nesse momento de aumento de casos, aumenta a lavagem de mãos, né? Foi circular, foi no shopping, lava mais vezes a mão, lava antes da refeição, né? Após o contato com as pessoas. Se você está gripado, evita o contato com crianças pequenas, evita contato com idosos, com pessoas que já tenham doenças crônicas, para que a gente evite que as pessoas adoeçam de doença grave. Qualquer suspeita, procurar o serviço médico. Sim, evitar a automedicação, principalmente porque alguns medicamentos comumente utilizados, né, seja para síndrome gripal, seja para dengue, né, às vezes é contraindicado para utilizar em para outro, às vezes complica a doença, né? Classicamente falamos sempre das aspirinas, né, dos ácidos acetil salicílico, que não deve ser utilizado, né, nas viroses como dengue, chikungunya e zika vírus, mas outros anti-inflamatórios também não devem ser utilizados. Então a gente deve sempre procurar um serviço de saúde mais perto para ser reavaliado, né, principalmente aqueles grupos que têm uma tendência a ter maior gravidade. Os idosos, as gestantes, as pessoas que já têm alguma doença cardíaca ou alguma doença pulmonar e as crianças, né, principalmente menores de 2 anos, né, mas criança de maneira geral precisa ser reavaliada. Ok, doutor Marco, muito obrigado por essa aula aqui no TCE na TV. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima semana e eu espero você!